Qual o recurso cabível caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja improcedente, os seus pedidos improcedentes? E se ela for parcialmente procedente ou totalmente procedente? Quais os recursos cabíveis para essa modalidade decisória? Vamos lá. O STJ recentemente decidiu, por meio do recurso especial 1.698.344, de relatoria do ministro Salomão, que é cabível, portanto, a apelação contra a decisão que julga procedente a impugnação em cumprimento de sentença, caso em que, por exemplo, se tenha como qualidade final a extinção do processo executivo. Explicaremos já já as razões, mas essa é a ementa do que foi decidido. Para os demais casos, evidentemente, se poderia pensar no agravo de instrumento, porque não haveria extinção do procedimento executivo. Então, essa é a estrutura e a regra do jogo. O caso que foi enfrentado pelo próprio STJ e que gerou esse precedente foi exatamente um caso vocacionado e ligado a uma impugnação, que foi procedente e que determinou a extinção da execução. Naquele caso, portanto, aplicando já as regras do novo Código, segundo o tribunal local, o recurso cabível seria o agravo. Muito bem. Agora, analisando a questão, o STJ mudando, evidentemente, essa decisão e afirmando alguns apontamentos, disse o seguinte: o relator fala o seguinte, o ministro Luiz Felipe Salomão, ao contrário do Código Buzaide, que era o Código de 73, ele fala que possibilitava a interposição do agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória, o novo Código definiu que tal recurso só será cabível em face das decisões expressamente apontadas pelo legislador, almejando criar um rol taxativo, portanto. Nesse rumo, nem toda decisão interlocutória será objeto de agravo de instrumento, tendo fim a recorribilidade ampla, autônoma e imediata daquelas decisões. É o que ele afirma. E tanto é que ele afirma mais. Não é suficiente na sistemática em vigor para a determinação do recurso a ser utilizado a mera ideia de que o agravo seja o recurso cabível para toda e qualquer decisão. Mas ele vai adiante, analisando o problema da extinção, evidentemente, e é aquilo que nos preocupa para poder afirmar a tese. Ele diz o seguinte: no caso dos autos, a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a integralmente e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, por exemplo, extinguiu o cumprimento da sentença. Esse é o aspecto. Portanto, extinguiu a execução do título judicial. E diz ele, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente, havendo em verdade saldo devedor em seu desfavor. E aí, então, por isso, ele afirma que o recurso cabível seria, portanto, a apelação. Em resumo de extrato de conversa, portanto, o resumo da decisão e da manifestação de posição que fica o STJ hoje, que permanece, é de que, em cumprimento de sentença, caso a impugnação seja parcialmente procedente e não extingua o rito, o recurso poderá ser o agravo de instrumento. Caso a decisão seja uma decisão de extinção, evidentemente o recurso será a apelação. Nesse aspecto, fica razoável o critério de logicidade aplicado pelo STJ.